Eu sou Michael e mudaram o meu destino quando me reconheceram. Tenho 17 anos e sempre gostei da rotina que minha vida tinha em Bayshore. Acordar cedo, ir para a escola, voltar para casa e mexer nas televisões velhas que eu consertava na garagem. Minha mãe, Laura, trabalhava como decoradora de interiores e meu pai, Robert, era empreiteiro. A gente não era rico, mas também não faltava nada. No dia seguinte, eu completaria 18 anos e iria me registrar no serviço militar. A guerra no Vietnã estava acontecendo e eu sentia que era meu dever ir. Mas antes disso, eu queria passar aquela noite dormindo tranquilo na minha cama, como sempre fiz. Era comum deixarmos a porta de vidro dos fundos destrancada. Bayshore era um lugar tranquilo, onde todo mundo se conhecia. As crianças brincavam na rua até tarde e ninguém tinha medo de nada. Naquela noite, fui dormir por volta das 22 horas. Coloquei meu pijama listrado, o mesmo que eu usava desde os 15 anos e que já estava ficando curto nas pernas, e deitei na cama, ouvindo o barulho do vento nas árvores do quintal. Minha namorada, Susan, tinha vindo me visitar mais cedo e a gente conversou sobre o meu aniversário. Ela disse que tinha comprado um presente especial para mim. Eu disse que qualquer coisa que viesse dela já seria especial o suficiente. Ela riu daquele jeito dela, com a mão na boca, e foi embora quando o pai dela buzinou na frente de casa. Eu dormi rápido naquela noite. Não tive sonhos, não acordei no meio da madrugada para ir ao banheiro, nada. Foi um sono profundo e pesado, do tipo que você afunda e não percebe o tempo passando. Mas então veio um barulho, um rangido suave, quase imperceptível, do tipo que você ouve, mas não tem certeza se ouviu de verdade ou se foi parte de um sonho. Eu abri os olhos devagar, ainda meio sonolento, tentando entender se tinha sido real ou imaginação. A luz da rua entrava pela janela do meu quarto e desenhava sombras no teto. Tudo parecia normal. Fechei os olhos de novo e tentei voltar a dormir. Mas então ouvi outro som. Passos. Passos lentos e pesados, como se alguém estivesse se movendo com cuidado para não fazer barulho. Fiquei imóvel na cama, com os olhos fechados, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez fosse meu pai pegando água na cozinha. Ele sempre acordava no meio da noite, com sede. Mas os passos não estavam indo para a cozinha, estavam vindo em direção ao corredor que levava aos quartos. Meu estômago se contraiu e uma sensação estranha subiu pela minha garganta. Algo estava errado, eu tinha certeza disso. Então, ouvi a voz do meu pai. Não era alta, era apenas um sussurro abafado, como se ele estivesse tentando falar, mas alguma coisa impedisse. E depois a voz da minha mãe, um gemido baixo e assustado. Abri os olhos completamente dessa vez e olhei para a porta do meu quarto. Estava entreaberta. Sempre deixava entreaberta porque não gostava de dormir com ela totalmente fechada. E através da fresta eu conseguia ver a luz do corredor acesa. Meu pai nunca deixava a luz do corredor acesa durante a noite. Então, levantei devagar, apoiando o peso do corpo nos cotovelos
e depois nos pés, tentando não fazer barulho. Desviei da tábua solta perto da cômoda e me aproximei da porta, segurando a respiração sem perceber. Foi quando ouvi uma voz que eu não conhecia. Era uma voz grossa, áspera, com um sotaque que não era daqui. Ele estava falando baixo, mas dava para entender cada palavra. Onde está o dinheiro? Eu sei que você tem 10 mil dólares aqui. Não me faça perder tempo. Meu coração bateu tão forte que eu senti ele subir até a minha garganta. 10 mil dólares? A gente não tinha 10 mil dólares em casa. Nunca tivemos. Meu pai trabalhava duro, mas não era o tipo de pessoa que guardava dinheiro em casa. Ele usava banco, como todo mundo. Encostei o rosto na fresta da porta e consegui ver uma parte do corredor. Minha mãe estava no chão, de costas para mim, com as mãos amarradas nas costas. Meu pai estava ao lado dela, também no chão, também com as mãos amarradas. E em pé, entre eles e a porta do quarto principal, estava um homem. Ele era grande, não alto demais, mas largo. Tinha cabelo grisalho, usava uma máscara no rosto e um óculos com armação prateada. Segurava algo na mão direita. Demorei alguns segundos para perceber que era uma arma. O homem se abaixou perto do meu pai e disse algo que eu não conseguia ouvir completamente. Meu pai balançou a cabeça, negando, e o homem se levantou novamente com um suspiro impaciente. Tudo bem, Robert. Se você não tem o dinheiro aqui, então vamos fazer diferente. Ele caminhou pelo corredor, passando pelos meus pais amarrados no chão, e foi em direção ao quarto deles. Ouvi gavetas sendo abertas, roupas sendo jogadas no chão. Ele estava procurando algo. O homem voltou para o corredor alguns minutos depois, provavelmente porque não tinha encontrado algo de valor. Então, ele olhou para os meus pais e disse: "Onde está o garoto?" Ele sabia que eu existia. Ele sabia que havia um filho naquela casa. Como ele sabia? Meu pai tentou dizer alguma coisa, mas a voz dele saiu abafada por causa da mordaça. O homem se abaixou e afrouxou um pouco o pano que cobria a boca do meu pai. "Ele não está aqui", meu pai disse rapidamente. Mas o homem sabia que era mentira. Ele riu, um som curto e sem humor, e foi nesse momento que o homem caminhou direto para a porta do meu quarto. Eu recuei tão rápido que tropecei na tábua solta que eu tinha evitado antes. O rangido ecoou alto no quarto silencioso. Então, ele chegou até meu quarto. Ficou parado na soleira, olhando para mim com aqueles olhos vazios por trás dos óculos de armação prateada. "Michael, eu não tenho tempo para isso. Venha aqui agora." A voz dele ficou mais dura, mais impaciente. E então ele levantou a arma e segurou a arma de um jeito que deixava claro que ela estava ali, que ele podia usá-la se quisesse. Olhei para os meus pais no corredor. Minha mãe estava chorando mais alto agora, os ombros tremendo. Meu pai tinha uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era pânico puro, como se ele soubesse que não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o que estava prestes a acontecer. "Tudo bem, eu vou", eu disse para ele. Caminhei em direção ao homem, passando por ele e saindo para o corredor. Ele me empurrou suavemente em direção aos meus pais. Amarrou minhas mãos nas costas com o mesmo tipo de corda que ele tinha usado nos meus pais. Quando terminou, olhou para meus pais e disse: "Robert e Laura, vocês vão conseguir 25 mil dólares até hoje à noite,
às 6 horas para o resgate de Michael. Se vocês não conseguirem, o preço do resgate dobra amanhã. E se vocês chamarem a polícia, antes que eu ligue com as instruções, eu mato o garoto. Entenderam? Ele complementou: eu vou ligar às 6 da tarde. Fiquem perto do telefone. E lembrem-se, nada de polícia. O homem me puxou pelo braço e me levou até a garagem. Minhas pernas estavam bambas e eu tropecei 2 vezes no caminho. A porta de vidro dos fundos estava aberta. Aqui nunca trancávamos, porque Bayshore era um lugar seguro. Que ironia! Quando chegamos na garagem, ele pegou as chaves do meu carro, o Rambler branco que meu pai tinha me dado no ano anterior. Abriu a porta do passageiro e me empurrou para dentro. Deita no chão, ele ordenou, e não levanta a cabeça. Deitei no assoalho do carro, com o rosto pressionado contra o tapete áspero que cheirava a óleo de motor e poeira. A porta bateu. O motor ligou com aquele ronco familiar que eu conhecia tão bem. Andei tantas vezes nesse carro, mas agora estava deitado no chão dele, com as mãos amarradas, sendo levado para algum lugar que eu não sabia. Tentei prestar atenção no caminho, contar as curvas, sentir quando o carro acelerava ou desacelerava, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista de onde estávamos indo. O homem não falou nada durante o trajeto, apenas dirigia em silêncio, parando eventualmente em sinais de trânsito que eu sentia pelo balanço do carro. Devia ser umas 4:30 da manhã, então as ruas estavam vazias. Ninguém nos viu, ninguém suspeitou de nada. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 20 minutos, o carro parou. Ouvi o motor desligar e a porta do motorista se abrir. Levanta, o homem disse. Me levantei com dificuldade, as pernas dormentes por causa da posição. Olhei pela janela e vi que estávamos em um estacionamento vazio. Reconheci o lugar. Era perto da praia, um lugar onde eu e Susan costumávamos ir às vezes. O homem abriu-me a porta e me puxou para fora. Havia outro carro estacionado ali, um sedã escuro com alguém sentado no banco do motorista. O homem me empurrou em direção ao sedã e abriu a porta de trás. Entrei e sentei no banco, as mãos ainda amarradas nas costas. O homem entrou do outro lado e sentou ao meu lado. O motorista do sedã se virou e olhou para mim. Era outro homem que eu não conhecia, mais jovem do que o primeiro, com cabelo escuro e um olhar frio. Saímos do estacionamento e entramos em ruas que eu não reconhecia. O sol ainda não tinha nascido completamente, mas já dava para ver as primeiras luzes do amanhecer no horizonte. Pensei em Susan. Ela acordaria em algumas horas e ligaria para minha casa para me dar parabéns. Minha mãe atenderia o telefone, provavelmente ainda em choque, e teria que explicar o que aconteceu. Ou talvez não explicasse. Talvez apenas dissesse que eu não estava disponível. Como você explica para a namorada do seu filho que ele foi sequestrado? O carro parou novamente, dessa vez em frente a um prédio de apartamentos. O lugar tinha um ar desgastado, com tinta descascando nas paredes externas e uma escada de metal enferrujada na lateral. O motorista desligou o motor e os 2 homens saíram do carro, abriram minha porta e me puxaram para fora e subimos a escada. No segundo andar, o primeiro homem abriu uma porta e me empurrou para dentro. O apartamento era pequeno
e mal iluminado. Tinha um cheiro estranho, uma mistura de mofo e cigarro velho. Havia uma mesa no canto com papéis espalhados, uma cadeira quebrada perto da janela e um sofá desgastado contra a parede. O homem me empurrou em direção ao sofá e disse: "Senta e não faz barulho." Os dois homens foram para a cozinha e começaram a conversar em voz baixa. Não conseguia ouvir o que diziam, mas o tom era tenso. Fiquei ali sentado, com as mãos ainda amarradas, sentindo o suor frio escorrer pelas minhas costas. Minha mente disparava em todas as direções. Será que meus pais já tinham chamado a polícia? Será que conseguiriam arranjar o dinheiro? $25.000 era uma fortuna. A gente não tinha esse dinheiro. E então, o motorista voltou para a sala e olhou para mim com aqueles olhos frios e vazios e mandou eu me levantar. Me levantei, as pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Ele me empurrou em direção à porta e descemos a escada de metal novamente. Quando chegamos no pé da escada, vi um terceiro homem esperando. Ele estava encostado em outro carro, fumando um cigarro. Quando ele levantou o rosto, algo me atingiu em cheio. Fiquei completamente surpreso e paralisado ao mesmo tempo. Cheguei a errar os passos. Eu conhecia aquele homem. Eu conhecia aquele rosto. Então, fui tomado pelo nervosismo e pelo medo. Era ele, o Charlie. Charlie, o pai da Susan, minha namorada. Quando me viu, ele jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Meus olhos se arregalaram e olhei para ele fixamente, mas ele apenas me olhou de volta sem nenhuma expressão, como se eu fosse um estranho. Meu corpo não reagiu e queria me mover, dizer alguma coisa, mas fiquei ali, olhando para ele, como se o tempo tivesse travado. Charlie se aproximou e disse algo para o motorista que eu não conseguia ouvir direito. O pouco que ouvi era sobre uma mudança de planos. Os dois conversaram por mais alguns segundos, e então Charlie olhou para mim pela última vez. Havia algo nos olhos dele. Não era arrependimento. Era apenas vazio. O motorista me empurrou em direção ao carro novamente e me fez entrar no porta-malas. A tampa bateu e tudo ficou escuro. Ouvi vozes abafadas lá fora, o som de passos se afastando, o motor ligando. O carro começou a se mover e eu senti cada solavanco, cada curva, cada freada. Quando o carro parou novamente, eles abriram o porta-malas. A luz do dia me cegou por um segundo. Estava amanhecendo completamente agora. O motorista me puxou para fora e vi que estávamos em uma marina. Havia barcos atracados, o cheiro de sal e peixe no ar, gaivotas voando em círculos acima. Estava tudo tão normal, tão comum. Ele me empurrou em direção a um barco. Havia outro homem lá dentro, um homem que eu não tinha visto antes. Ele nem olhou para mim, apenas continuou fazendo o que estava fazendo, preparando o barco para sair. O motor rugiu e começamos a nos afastar do pier. O vento batia no meu rosto enquanto o barco cortava a água. Olhei para trás e vi a costa se afastando, ficando cada vez menor. Nesse momento, eu pensei na minha mãe, no meu pai e na Susan. Pensei no meu aniversário, que deveria ser hoje. O barco parou quando já não dava mais para ver a costa. Estávamos no meio do oceano, cercados apenas por água em todas as direções. O motorista se aproximou de mim e disse: "Sinto muito, garoto, mas você viu demais."
Então ele me empurrou do barco com as mãos ainda amarradas. Caí, senti o impacto da água e vi o céu azul acima, tão bonito. As gaivotas ainda voavam em círculos. A água estava gelada e o frio me atravessou por inteiro. Me debati uma vez, 2, 3 vezes, mas o peso da água era maior do que eu e todo o meu esforço estava sendo em vão. O gosto do sal não era sentido só pelos meus lábios, mas pelo meu corpo inteiro. Então a luz da superfície foi ficando cada vez mais distante e o som foi ficando cada vez mais abafado. A água foi tomando conta de mim e o silêncio tomou conta da minha vida. Eu sou Michael. E isso? Bom, isso é o que eu não pude contar. Em 28 de março de 1966, Daniel Jess Goldman, conhecido como Danny, foi sequestrado de sua casa em Surfside, Flórida, um dia antes de completar 18 anos. Um homem armado invadiu a residência por volta das 4:30 da manhã através de portas de vidro destrancadas, amarrou seus pais, Aaron e Sally Goldman, e exigiu $10.000 em dinheiro. Quando o dinheiro não foi encontrado, o sequestrador levou Danny, exigindo $25.000 como resgate e prometendo ligar com instruções. O telefonema nunca aconteceu e Danny nunca foi visto novamente. O caso permaneceu sem solução por mais de 55 anos, até que um grupo de amigos de infância de Danny, liderados por Paul Novak, ex-prefeito de Surfside, dedicou-se a investigar o desaparecimento. Através de análise meticulosa de evidências, incluindo uma impressão digital deixada na porta de vidro, a equipe identificou George DeFace como o sequestrador e criminoso associado à família do crime organizado. Descobriu-se que o sequestro de Danny foi um ato de retaliação contra Aaron Goldman, que servia no conselho de um banco e havia denunciado atividades fraudulentas às autoridades federais 2 dias antes do sequestro. O banco estava sendo usado para lavagem de dinheiro pelo crime organizado. Em vez de visar Aaron diretamente, que poderia ser substituído no processo federal, a máfia optou por punição e envio de mensagem através do sequestro de seu único filho. Segundo informações obtidas de associados criminosos envolvidos, após o sequestro, Danny foi levado para outro local onde reconheceu um dos sequestradores. Os criminosos entraram em pânico e decidiram matá-lo. O corpo de Danny foi levado para a Marina Maury Lake, em North Miami Beach, colocado no barco Ponderosa, de propriedade de Wally Jefferson, levado para o Golfo através da entrada Howlover e jogado no oceano. Seu corpo nunca foi recuperado. George DeFace faleceu em 1980. Aaron Goldman morreu em 2010 e Sally Goldman em 2012, ambos sem nunca saber o destino de seu filho. O caso foi oficialmente encerrado pelo Departamento de Polícia de Miami-Dade em 28 de dezembro de 2021. Se essa história mexeu com você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.